É bom estarmos juntos mais uma vez para olharmos para esta lição da Escola Sabatina. Mas antes de entrarmos, eu gostaria de convidar a que partilhes com os teus amigos, quer os nossos canais do YouTube, ou então a Rádio Tranquilidade ou a Rádio Clube de Sintra, onde tu podes aprender mais sobre a Bíblia. O tema geral deste trimestre é crescer numa relação com Deus. E a semana passada nós vimos algumas dicas sobre a forma de como estudar a Bíblia para que ela se torne produtiva na nossa vida. Esta semana iremos olhar para algumas lições de fidelidade, humildade, perseverança na oração daqueles que são chamados pelo autor de guerreiros de oração. O nosso texto base está no Salmo 116 e nos versos 1 e 2 e diz-nos assim: Amo o Senhor porque Ele ouviu o meu pedido de misericórdia. Prestou atenção às minhas súplicas. Hei de invocá-lo até ao fim da minha vida. Podemos dizer que estas palavras capturam a essência de um relacionamento íntimo que Deus deseja ter com cada um de nós. Assim como raramente falar com o melhor amigo ou com o nosso cônjuge leva ao enfraquecimento e à deterioração dessa relação, a negligência da oração afasta-nos inevitavelmente de Deus. A oração não é um mero ritual religioso. É o fôlego vital da comunhão com Deus. É um hábito devocional essencial que cada pessoa pode e deve reforçar. Através das Escrituras, nós vemos como a vida de oração de diversos indivíduos, de diversos homens, de diversas mulheres, impactou não só a sua própria relação com Deus, mas também a vida daqueles que os rodeavam. Esta verdade sublinha que a nossa oração tem um alcance que vai muito além de nós mesmos. A Bíblia apresenta-nos exemplos poderosos que nos ensinam lições fundamentais sobre a oração. Estas figuras bíblicas mostram-nos com as suas vidas que a oração é a chave para uma relação forte e inabalável com o Criador. Ao refletirmos sobre os seus exemplos, somos como que desafiados a examinar e a fortalecer a nossa própria vida relacional. Vamos ver alguns deles. Daniel, por exemplo, é um dos grandes heróis da fé, descrito como sábio, possuidor do Espírito de Deus e grandemente amado pelo céu. A sua conexão com Deus era inegavelmente forte e permanente. E começou muito cedo. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vimos isso. Quando o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, a primeira ação de Daniel, ainda jovem, 16 ou 17 anos, foi procurar a misericórdia de Deus em oração. Após Deus lhe revelar o sonho do rei, isto está no capítulo 2 de Daniel, Daniel respondeu imediatamente com uma oração de louvor, conforme nós podemos ver no capítulo 2, nos versos 20 e 22 do livro de Daniel, onde ele diz: Deus é sábio e poderoso, louvado seja o seu nome para todo sempre. No verso 22, revela o que é profundo e secreto, conhece o que é obscuro e está sempre rodeado de luz. Nós aprendemos com Daniel que a oração deve ser a nossa primeira reação, tanto nos momentos de crise como nos momentos de celebração pela fidelidade divina. Anos mais tarde, durante já o reinado de Dario, a inveja dos outros oficiais levou à criação de um decreto que proibia qualquer oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, sob a pena de essa pessoa ser lançada na cova dos leões. Qual foi a resposta de Daniel? A resposta dele é um testemunho monumental de fidelidade, conforme nós podemos ver nos versos 10 e 11 do capítulo 6 do livro de Daniel, onde ele diz: Assim o rei Dario assinou e promulgou o decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa, no andar superior, tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, 3 vezes por dia, ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. A sua oração era um ato físico de humildade
Ele ajoelhava-se, centrado na ação de graças e na súplica, e era marcado pela sua consistência e previsibilidade. Daniel não se escondeu, ele permaneceu fiel ao seu costume, demonstrando que a oração é uma declaração pública de lealdade a Deus, independentemente das ameaças. Provavelmente já nos questionamos muitas vezes sobre a posição correta da oração. E a nossa lição traz-nos alguns exemplos para nós. A atitude física que assumimos ao orar pode refletir a condição do nosso coração. Embora a Bíblia registre pessoas orando de pé, sentadas ou prostradas com o rosto em terra, o ato de se ajoelhar demonstra uma forma particular e de humildade e submissão ao nosso Criador. Vejamos 3 exemplos. O primeiro, Daniel, como já vimos, no capítulo 6 e no verso 10, onde ele diz: quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa, no andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. E então, como era seu costume, 3 vezes por dia, ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Ajoelhou-se, diz o texto. O seguinte é do próprio Jesus, conforme relata Lucas no capítulo 22 e no verso 41. Já nos seus momentos finais, nos seus momentos de agonia, diz que afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava assim. Agora, no Novo Testamento, mais à frente, alguns anos mais tarde, Estevão, enquanto era apedrejado e depois de ter sido sumariamente julgado, Atos capítulo 7 no verso 60 relata: depois ajoelhou-se e gritou em alta voz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Ao dizer isto, morreu. Ajoelhados, qualquer um dos 3. A lição traz outros exemplos de orações feitas em outras situações, em outras posições, mas ajoelharmos perante o Rei do Universo é uma poderosa declaração física de que Ele é soberano e que nós somos os seus filhos. Temos de reconhecer que, para quem não pode ajoelhar-se, a condição de coração é o que verdadeiramente importa. Mas para quem pode, esta postura pode influenciar poderosamente o tempo passado na presença de Deus. Experimenta, se não oras de joelhos. O convite bíblico é para orar sem cessar, diz Paulo. Um chamado à dedicação e à perseverança em qualquer lugar e em qualquer posição. No Velho Testamento, logo lá no início, nós temos o relato de Enoque, que, embora breve, é extraordinariamente profundo, e nós podemos ver isso no capítulo 5 e nos versos 22 e 24 do livro de Gênesis. E diz que Enoque viveu sempre de acordo com a vontade de Deus. Depois do nascimento de Matusalém, ele viveu ainda 300 anos e foi pai de vários filhos e filhas. No verso 24, Enoque, que sempre vivera de acordo com a vontade de Deus, deixou de ser visto. Foi Deus que o levou consigo. Durante 365 anos, num mundo que se tornava cada vez mais maligno, a devoção constante de Enoque em oração foi a característica que definiu a sua vida. Ele não era um ermita isolado do mundo. Pelo contrário, ele vivia uma vida ativa e produtiva. E ao mesmo tempo ele andava com Deus. No entanto, o segredo da sua comunhão íntima com Deus residia na perseverança na oração. Ele retirava-se para a solidão, faminto e sedento de conhecimento divino, para depois regressar para junto do povo com o rosto refletindo, por assim dizer, a marca celestial. A lição que Enoque nos dá é muito clara. Podemos e devemos ser produtivos e conscientes das necessidades ao nosso redor, mas é unicamente através de uma caminhada contínua e de uma conversa constante com Deus que o seu caráter maravilhoso acaba por ser refletido em cada um de nós. Orar em voz alta, seja num sussurro ou num tom normal, pode servir como um poderoso lembrete de que Deus é real, de que Deus está a ouvir e deseja ouvir a nossa voz especificamente. Nenhum outro homem no Antigo Testamento, e nós vamos ver agora o terceiro homem, nos dá uma visão tão profunda de uma comunicação com Deus como
Moisés, esse mesmo em que estavas se calhar a pensar. A parte mais importante da sua vida e o segredo do seu sucesso como líder, foi a sua constante e íntima relação com Deus. Após o pecado do bezerro de ouro no deserto, Moisés intercedeu corajosamente por uma nação rebelde, chegando ao ponto de oferecer a sua própria vida, a sua própria salvação em troca do perdão do povo. A sua intercessão não se limitou à nação. Ele orou também fervorosamente por membros da sua própria família. Orou pelo seu irmão Araão, orou pela sua irmã Míriam, mesmo quando esta última o tinha maltratado. Podemos ver isso em Deuteronômio no capítulo 9 e no verso 20, onde ele diz: o Senhor estava muito irado contra Arão e queria destruí-lo de novo. De novo pedi por Arão. Mais tarde, com Míriam, a mesma coisa. Em Números, no capítulo 12 e nos versos 11 a 13, diz-nos que Arão disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos faças sofrer as consequências do nosso pecado. Realmente, somos culpados e fomos insensatos. No verso 12, que Míriam se não transforme num aborto que quando nasce já parece meio desfeito. No verso 13, Moisés invocou o Senhor dizendo: não a deixes assim, cura, por favor. Moisés intercedendo pela sua irmã. Moisés foi célebre em perdoar e em colmatar a lacuna entre o pecador e um Deus justo. Da vida de Moisés, nós podemos extrair lições preciosas. Ele tinha um profundo amor por Deus e uma imagem clara do seu caráter compassivo. Segundo, foi corajoso e fiel nos altos e baixos da sua jornada. Terceiro, lembrou Deus nas suas promessas e alianças e ainda, crucialmente, aceitou a resposta de Deus, mesmo quando as suas respostas de Deus eram não. Moisés aprendeu que orar com persistência não garante que obtenhamos sempre o que queremos, mas que nos mantém numa relação próxima com aquele que sabe o que é melhor para cada ser humano. Em última análise, devemos orar sempre porque amamos a Deus profundamente e não conseguimos imaginar a nossa vida sem partilhar com Ele cada detalhe. As alegrias e vitórias, os fardos e preocupações, os pedidos e necessidades diárias. Nada do que diz respeito à nossa paz é demasiado pequeno para Deus. E nenhuma calamidade é demasiado grande para que Deus não possa intervir. A oração não sobrecarrega. Pelo contrário, ela aproxima-nos daquele cujo coração de amor é tocado pelas nossas tristezas. A relação entre Deus e cada pessoa é tão distinta e plena como se não houvesse outra alma, outra pessoa na Terra, porque cada um de nós é alvo do seu vigilante cuidado infinito. Continua a acompanhar-nos, pois na semana que vem iremos ver algumas dicas para tornar as nossas orações um ponto forte nesse crescimento da nossa relação com Deus. Estuda a lição da Escola Sabatina e para a semana encontramos-nos aqui outra vez. Um abraço e que Deus te abençoe.